Boa noite, irmãos. Graça e paz. É muito bom estar com os irmãos de novo. Essa oportunidade que o Senhor concedeu. E nossos olhos estão nele. Nunca se desviamos dele. Nele está a nossa expectativa. Ele é aquele que faz grandes coisas. Só ele tem as palavras de vida eterna. Então, vamos abrir a palavra de Deus em um texto em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 até o 22. Eu estou lendo na versão textual, embora eu acho que projetou aqui, né? Mas a gente pode ler juntos aqui da atualizada. Vamos ler juntos? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém. Queria orar mais uma vez, que o Senhor nos agracie. Pai bendito, é no nome do Teu Filho, e pelo que Ele significa, Senhor, e também pelo que Ele fez por nós, que nós ousamos estar na Tua presença. Senhor, diante dos irmãos, diante de Ti, eu confesso que nada tem em mim mesmo, Senhor, e que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Só o Senhor pode edificar a Tua igreja. Só o Senhor pode dar vida a cada um de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo sopre sobre a Tua palavra, a unja, Senhor, e a torne viva ao nosso coração. Senhor, tanto para quem fala como para quem ouve, seja o Teu Espírito dirigindo o nosso culto a Ti. Mantém-nos atentos a Ti. Também pedimos a provisão do sangue do Senhor Jesus sobre a consciência de cada irmão aqui. O poderoso sangue que pelo Espírito pode limpar as consciências. Senhor, e fazer com que nós não tenhamos mais consciência de pecados, mas que sirvamos ao Deus vivo e verdadeiro, pelo poder purificador do Teu sangue, pela vitória que há no Teu sangue. Senhor, por causa de que o Senhor venceu, é por isso que nós nos colocamos na Tua presença. Obrigado por ser nossa provisão. Obrigado por ser tudo para nós. Fala misericordiosamente conosco. Faz a Tua obra de edificação e amarra ao inimigo e as suas astúcias longe daqui, Senhor, para que o Senhor seja engrandecido essa noite. Nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o meu sentimento já faz alguns meses, que quer seja na minha cidade ou lugares que eu tenho passado, tem sido compartilhar com os irmãos acerca de alguns aspectos ligados a, por um lado, a nova aliança e, por outro lado, o sacerdócio do Novo Testamento. E esse texto de Hebreus que nós lemos, fazendo parte de um encorajamento presente em uma das exortações da carta aos Hebreus, ele é muito singular nesse aspecto. Então eu gostaria de dividir com os irmãos alguma porção acerca do nosso ofício sacerdotal, daquilo que o Senhor deseja que a igreja seja, e o caminho para isso. Por outro lado, através disso, eu penso que se o Senhor for misericordioso, Ele vai expor para nós, muitas vezes, o motivo das nossas fraquezas e da nossa falta de crescimento espiritual, por causa, da nossa deficiência, muitas vezes, em atentar para o nosso privilégio e também para os riscos que corremos de negligenciar esse privilégio. Eu acho que eu concordo com todos os irmãos que estudam o Novo Testamento ao dizer que não existe nenhum livro mais sério na Bíblia, acho que até mencionei isso para os irmãos da primeira vez que eu vim, do que a carta aos Hebreus. É o livro mais sério da Bíblia,
é o que tem os maiores privilégios mostrados e o que também tem as solenes advertências mais profundas. E eu queria falar um pouquinho hoje, irmãos, sobre a função da água da palavra na nossa vida. Os irmãos atentaram para uma expressão interessante que aparece nesse texto do versículo 22, depois dele dizer que nós entramos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pela sua carne rasgada, como realidade daquele véu que se estendeu. Então o autor de Hebreus diz que nós entramos e nós temos o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Eu queria frisar duas coisas essa noite: o sangue e a água na experiência do sacerdócio. Só quero mostrar para os irmãos uma coisa. Vamos também em texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Para que a gente possa tocar nessas coisas. Apocalipse 1, 6. Antes do 6, o 5, por favor. Esse é o 6 e o 5. Vamos ler o 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, 6, e nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então está muito claro pela palavra de João no Apocalipse que todos nós que cremos e fomos libertos dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus, e eu quero frisar bem essa questão. Algumas traduções colocam ele nos lavou dos pecados, mas essa não é uma tradução mais apurada como o texto original grego. A palavra é libertou mesmo, porque a ideia de, queria até colocar uma coisa aqui que muitos irmãos cantam às vezes, mas na Escritura não tem uma vez o registro de que nós somos lavados no sangue de Jesus. Essa ideia de lavagem no sangue é pagã, não bíblica. O que a Bíblia fala do sangue é que o sangue nos purifica por aspersão, e não que ele lava, porque o sangue não faz a função da água. Então tem versículo, tem traduções que diz que ele nos lavou dos pecados, mas essa não é uma tradução mais correta. A ideia, irmãos, é que nós estávamos sob pena do pecado e o sangue de Jesus nos libertou dessa condenação. Como acontecia no Antigo Testamento, o sangue daquele cordeiro imolado libertou os israelitas da condenação que estava sobre todo o Egito. Então, libertados pelo poder do sangue, fomos constituídos. O que a Bíblia diz? O que aconteceu com Israel quando eles saem do Egito e chegam diante do Monte Sinai? Deus diz o que para eles? Tendes visto o que fiz aos egípcios? Como com asas de águia vos cheguei a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então isso mostra que a libertação do sangue do Cordeiro foi para constituí-los reino de sacerdotes. Agora a Bíblia está dizendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que essa realidade aconteceu conosco, comigo e com você. Amém? Quem aqui creu em Jesus como seu Salvador? Então deixa eu perguntar, você foi feito sacerdote ou não? Diga amém quem crê nisso. Nós somos feitos sacerdotes constituídos. Mas aqui a expressão é muito curiosa, que ela fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes. Preste atenção num detalhe, a palavra reino está no singular e a palavra sacerdotes está no plural. Por que ele não falou reino e sacerdócio? Mas reino e sacerdotes. Sabe por quê, irmãos? Eu vou devagarzinho, se não der tempo da gente falar tudo hoje, a gente fala amanhã. O assunto é profundo e tem a ver com a nossa experiência. Nós vamos tentar tocar um pouco na questão da experiência com isso. Quando a Bíblia fala que ele nos fez reino, tudo aqui é posicional. Posicionalmente, nós estamos diante de Deus nessa condição. Quer você exerça isso, quer você saiba disso ou não, isso é o fato, irmão. Infelizmente, a maioria da igreja não sabe. Quando eu falo da igreja, estou falando do grande cristianismo em geral. Mas isso não muda o fato. Tem muita coisa que Deus fez por nós em Cristo que nós nem sabemos. Nós estamos aos poucos crescendo e descobrindo. Não é verdade? Sim. Por isso que Paulo fala para Filemão que ele queria que a fé de Filemão se tornasse eficiente para que ele conhecesse
todo o bem que entrou nele por meio de Cristo. Aleluia. Então, quando nós recebemos Cristo, entrou muita coisa dentro de nós. Glória a Deus. E a nossa vida cristã está crescendo de forma progressiva em conhecermos essas coisas, em nos apropriarmos disso. Então, o fato é que somos sacerdotes constituídos e reino. Agora, preste atenção num detalhe. A palavra reino está dizendo que nós temos a posição de reis. Só que interessante que ele põe reino no singular, por quê? Porque a expressão, aqui está o detalhe, do reino, só será manifesta, não agora, mas no futuro. Quando todos os vencedores da igreja estiverem juntos, então o reino virá. Então nós seremos reino no sentido coletivo. Você nunca pode dizer que você é rei de forma individual. Exercício de reinado nós só fazemos na função coletiva. Agora, presta atenção num detalhe. A palavra sacerdotes está no plural, porque cada um de nós já podemos sacerdotizar. Aleluia. Não podemos ainda reinar, mas já podemos sacerdotizar. Está dando para entender isso, irmãos? Vou devagarzinho perguntando se os irmãos estão entendendo. Por exemplo, o Senhor Jesus foi ungido rei ou não? Sim ou não? Sim. Parece que não tem dúvida. Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Ele já está exercendo o reinado? Sim ou não? Sim. Sim. Ele está exercendo o reinado? Sim. Então deixa eu dizer para os irmãos uma coisa. O texto de Apocalipse capítulo 4 vai mostrar para nós que o reinado do Senhor Jesus só vai acontecer depois. Ele já é rei, mas não está exercendo a função real. Como Davi. Davi foi ungido rei, não foi? Mas ele passou a reinar assim que ele foi ungido? O que aconteceu antes? Saul ocupava, usurpando o trono que era dele. Então Davi foi ungido, ele era rei, mas primeiro ele teve que vencer as batalhas do Senhor. Não é verdade? E depois sim, ele foi exaltado e reconhecido como rei. Assim também, irmãos, embora Jesus seja rei por direito ungido, ele não está ainda exercendo o reinado. A Bíblia diz que ele foi exaltado e foi feito Senhor e Cristo, mas Hebreus vai dizer para nós que ele está à direita do trono da majestade nas alturas. Não diz que ele está sentado no trono reinando. Ele está no trono à direita do Pai, fazendo uma coisa que Hebreus diz. Hebreus diz que ele está intercedendo. Qual que é a função que ele exerce nos céus agora? De intercessor, de sumo sacerdote. Ele é rei e sumo sacerdote, mas a função que ele exerce é de sumo sacerdote, não de rei. Por quê? Porque ainda não tem pessoas preparadas para governar com ele. Você está entendendo? Assim também Davi foi ungido rei, mas primeiro ele teve que formar um caráter real naqueles valentes que o seguiam, para que depois ele fosse reconhecido como rei e eles assumissem o reino com ele. Está dando para acompanhar, irmãos? A mesma coisa o Senhor Jesus. Então agora, veja só, nós não podemos exercer uma função antes do nosso Senhor. O Senhor já é rei, mas está sacerdotizando no céu. Nós também fomos constituídos o reino, mas não é o reino que nós estamos exercendo agora. Nós temos uma função sacerdotal. Por isso que sacerdotes está no plural, porque cada um de nós, de forma individual, é chamado a exercer o ofício sacerdotal. Mas o reinado só quando ele voltar para reinar também. Está dando para entender? Cristo é rei, mas exerce função de sumo sacerdote. Nós fomos constituídos reino com ele, mas por enquanto estamos sacerdotizando. E quem não pode sacerdotizar com ele, não vai poder reinar com ele aquele dia. Quem não coopera com ele no exercício do sacerdócio, não poderá ser rei com ele quando ele se manifestar como rei. Deu para entender, irmãos? Por isso que é tão importante essa questão do sacerdócio. Eu tenho que seguir com o tempo aqui, mas vamos devagarzinho para a gente ver uma outra coisa. Repare comigo o texto de Apocalipse 3:21. Vamos lá. Quero mostrar isso bem fundamentado para os irmãos entendem errado o que eu estou falando. A tipologia do rei Davi nos ajuda a entender muita coisa. Davi foi ungido rei, mas ele não reinou de forma manifesta, de forma imediata em Israel. A Bíblia diz que porque Saul ocupava, usurpando o trono, que não era dele de forma legítima, o que Davi fez? Ele se refugiou, quem lembra da cidade? Em Hebrom. Lembra disso? Quantos anos Davi governou em Hebrom? O trono oficial é em Jerusalém, mas ele teve que ter um refúgio de governo em Hebrom. Os irmãos sabem o significado da palavra Hebrom?
Hebron significa comunhão, união. E quem eram os homens de Hebron? Hebron era uma cidade importante de Judá. Davi era de Judá, lembra disso? Então, se ele reinou nos homens de Hebron, sobre os homens de Hebron, ele não reinou em Israel de forma manifesta, ele reinou num reino oculto, em Hebron. E Hebron eram os seus parentes, aqueles que eram consanguíneos dele. Então, vamos entender a tipologia aqui, irmãos. O Senhor Jesus já é rei, mas ele não está reinando no trono oficial que é dele por direito, ainda. Ele está reinando naqueles que são seus parentes, que têm a sua vida, assim como Davi. Davi, quando reinou sobre os homens de Hebron, ele estava reinando sobre a sua casa. Jesus é rei e ele só exerce reinado naqueles que têm a sua vida, que é a igreja. Aleluia. Então, sobre a igreja, Jesus já exerce reinado, mas sobre Israel e sobre o mundo ainda não. Ele está sacerdotizando no céu para preparar esses, que é a igreja, que já reconhece ele como rei, para reinarem com ele aquele dia de forma manifesta. Está dando para entender com a história de Davi? A sombra, a figura? Davi também foi ungido rei, mas ele não reinou de forma manifesta, de forma imediata. Ele foi para Hebrom. E ele ficou 7 anos reinando de forma oculta, só naqueles que tinham parentesco com ele. Os homens de Hebrom, os seus valentes. Jesus também agora já é rei, mas ele não exerce um reinado manifesto. Ele governa sobre a igreja. Sobre a igreja ele exerce reinado, mas de forma invisível, assim como Davi reinava de forma invisível em Hebrom. Mas vai chegar um dia, irmãos, que esse reinado invisível vai se manifestar para toda a terra. E aqueles que foram aperfeiçoados pelo Senhor vão reinar com ele de forma manifesta também. Mas nós temos que cooperar com ele no que ele está fazendo. De onde que Apocalipse capítulo 3, versículo 21 vai dizer o que para nós aí? Ó? Olha o que ele fala para o vencedor. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo No meu? Assim? também eu venci Sim. e me sentei com meu Pai no seu trono. Repare os tempos da colocação do texto. Ele diz que ele venceu. É um fato que já se dá, já se deu. E ele se assentou aonde? No trono dele? No trono do Pai. Aonde que ele está agora? Nos céus. E lá ele diz que o trono é do? O trono lá não é dele. Por isso que ele se assenta à direita, como primeiro-ministro do santuário. E conselheiro celestial do tabernáculo no céu. O trono lá é do Pai, não é do Filho. Mas ele diz que no futuro, se nós vencermos agora, nós nos sentaremos com ele no futuro no céu. Trono. Está dando para entender? O trono dele é futuro, não é agora. Um dia ele vai ser recompensado por todo o seu sofrimento, irmãos. Quando chegar o reino do milênio. E aqueles que com ele sofreram, com ele também reinarão. Aleluia. Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. O trono no céu é do Pai. O trono do Filho vai ser em Jerusalém, quando ele vier para governar 1000 anos sobre essa terra. Deu para entender isso, irmãos? Aleluia. Esses são só aspectos de verdades para a gente entrar no ponto principal essa noite. Mas hoje, o que ele está fazendo no céu, enquanto não chega a hora do seu reinado, está na direita de Deus, é intercedendo como sumo sacerdote. Por que ele está intercedendo, irmãos? Porque nossa condição ainda não é preparada. Porque nós temos uma condição ainda, infelizmente, de tentação, de pecado, de fraqueza, desse mundo, não é verdade? Então ele está intercedendo para que por sua intercessão o Espírito Santo trabalhe em nós, para que quando chegar a hora dele governar, nós estejamos preparados. Aleluia. E a Bíblia fala que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E ele vive sempre para interceder. Mas se não tem falha do lado do Senhor, onde que está o problema do nosso sacerdotizar agora? Onde que está o problema? Em nós mesmos. Nós somos o problema. O problema está em nós, irmãos. Então eu queria agora ver com os irmãos, dentro com base na tipologia do Antigo Testamento, o princípio do sacerdócio. Porque eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Você pode ser salvo, eu posso ser salvo anos a fio. Crentes, batizados, certo? Regenerados pelo Espírito Santo. Mas talvez na nossa vida, pode ser que a experiência de sermos sacerdotes para o seu Deus e Pai esteja em falha. Esteja em falha. Eu não estou falando isso aqui para condenar ninguém, eu estou falando de uma coisa do meu coração, que Deus tem falado comigo, principalmente esses dias.
e que eu quero dividir com os meus irmãos. Não como alguém que está numa condição mais perfeita, melhor que vocês, mas como alguém que, sendo tocado por Deus, quer encorajar os irmãos a buscar a mesma coisa. Porque é certo, irmãos, não há dúvida que o nosso Senhor está voltando e que Ele está muito perto. Mas será que Ele nos encontrará cooperando com Ele? A fim de podermos reinar com Ele? Será que o seu sacerdócio celestial encontra correspondência na igreja? Os irmãos sabem que no Antigo Testamento o sumo sacerdote fazia as coisas mais santas ligadas a Deus, mas ele tinha a assistência dos sacerdotes no serviço. Então aquilo que o sumo sacerdote faz hoje deve encontrar correspondência na nossa vida. Ou então nós não vamos, irmãos, alcançar o que ele deseja. Então vamos olhar uma figura do Antigo Testamento. Por isso que eu pedi para nós lermos Hebreus no capítulo 10, porque note que interessante, a Bíblia fala que nós até podemos, preste atenção nisso, entrar na presença de Deus por causa do sangue. Nunca vai haver qualquer outra base para eu e você estar diante de Deus. E se nós buscamos outra base, irmãos, esse é o motivo muitas vezes da nossa fraqueza, porque nós chegamos na reunião e Satanás começa a acusar a nossa consciência. Que nós não vivemos uma vida tão perfeita, não somos tão espirituais, que hipocrisia que é a sua vida, e você vai se afundando nessa acusação. Se você se afunda, se sente triste por causa disso, é porque você ainda não tocou no mérito do sangue. Nós não estamos aqui baseados em nós mesmos. Nós dizemos para Satanás e para os demônios escutar. O nosso único mérito é o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Nós estamos aqui porque o sangue nos dá essa posição, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós não entramos por qualquer outro meio. Ainda que você fosse a pessoa mais santa, o impecável desse dia, ainda que você não cometeu nenhuma cobiça, nenhum pecado, ainda que você não se desviou em 1 centímetro, nem isso garante que você tem direito de estar diante dele. Mas ainda que você fosse a pessoa mais arrebentada, espiritualmente falando, se você conhece e invoca o poder desse sangue, por causa do sangue, você está de pé. Aleluia. Esse é o primeiro ponto. Graças a Deus por isso. Eu teria tanto para a gente falar sobre isso, irmãos, aqui não vai dar tempo de focar só nesse ponto. Mas a Bíblia é muito clara em dizer, entramos com ousadia por causa do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. O lugar que os anjos têm temor de pisar, você e eu pisamos no santuário celestial por causa do sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. É o nosso único mérito. Só que o problema é o seguinte, o sangue nos dá direito de acesso. Mas você percebeu que o versículo 22 menciona um outro elemento além do sangue? Qual que é o outro elemento, irmãos? Que você, veja, a Bíblia diz que o caminho do Santo dos Santos está aberto, nós entramos e Deus quer que você entre e permaneça ou que você entre e você saia? Deixa eu perguntar uma outra coisa para ser um pouquinho mais prático para os irmãos. A nossa dificuldade é que nós temos dificuldade para entrar ou dificuldade para permanecer? O que você acha que é a sua dificuldade? É de entrar na presença do Senhor ou de ter uma vida robusta e permanente na presença dele? Permanecer, não é? Porque nós acabamos de falar, porque pelo sangue você entra. Está escrito aqui. Mas por que o Espírito Santo coloca um outro elemento aqui em Hebreus? Ele fala do corpo lavado com água pura. Ah, irmãos, isso é tão impressionante na questão do sacerdócio. A gente vai ver isso. O sangue não faz a função da água. A água não pode te dar acesso. É o sangue que te dá acesso. Aleluia. Mas o que te dá poder para permanecer é a lavagem da água pura. Amém. Aqui está explicado, então, eu só estou querendo, irmão, ser bem prático essa noite para tentar nos ajudar com a palavra. A nossa fraqueza em ter vida espiritual, vida de oração, de intercessão, vida de poder diante de Deus, é porque nós somos fracos. Não para clamar o sangue. O sangue nós até clamamos, somos perdoados e entramos. Mas a fraqueza está com a água. Nós temos pouca lavagem de água e por isso não temos força para permanecer. Os irmãos estão entendendo a diferença? O sangue te dá direito de entrar. A água te lavando te faz permanecer. E a nossa dificuldade, irmãos, não é para entrar. Se você tem dificuldade até para entrar, então, meu Deus do céu.
Você não crê que o sangue de Jesus te limpa de todo pecado? Sim. Crê ou não? Sim. Aquele que disse que se você confessar é fiel e justo, te purifica ou não de todo pecado? Por causa do sangue, purifica. Então para entrar não é problema, irmão. Mas é só a minha dificuldade ou é a sua também? Que nós entramos, mas saímos rapidinho. Entramos e não aguentamos permanecer. É ou não é verdade? É só a minha dificuldade ou é a sua também? A minha dificuldade, que eu acho que também é a sua, que pode ser que você é mais espiritual que eu, então não tem tantos problemas. Mas a minha dificuldade não é entrar pelo sangue, é permanecer por ausência de água. De onde vem essa figura de lavar do corpo com água pura? O que quer dizer isso? Isso tem tudo a ver com sacerdócio. Irmão, no Antigo Testamento, havia pessoas que oravam a Deus e eram ouvidas. Mas uma coisa é você fazer como Ana, diante do templo orando, e ser ouvido numa oração de desespero. A outra coisa é você, como um sacerdote, exercer uma função que mexe com o mundo espiritual, que modifica primeiro a sua vida e a vida das pessoas. Muitas vezes nós não temos confiança nem que a nossa oração está sendo ouvida direito, porque nos falta a ousadia de permanecer pelo poder do Espírito. Aleluia. Na presença de Deus. Isso é vida sacerdotal. Agora vamos olhar uma figura no Antigo Testamento para nós vermos isso. Vamos abrir Levítico capítulo 8. Levítico 8. Essa expressão lavar o corpo com água pura tem tudo a ver, porque você sabe, o autor de Hebreus, ele está tomando as figuras do Antigo Testamento e aplicando na realidade do Novo Testamento. Você precisa conhecer bem os livros do Antigo Testamento, porque as expressões que ele usa aqui, tudo aparecem nos 5 livros de Moisés. Da onde ele tirou essa expressão, lavar o corpo com água pura? O sangue até que a gente entende, mas o que é lavar o corpo com água pura? O que é isso? Isso é requisito indispensável para nós termos uma vida de poder diante de Deus e de realidade, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa, a nossa fraqueza, a nossa debilidade espiritual, a nossa falta de realidade com o Senhor é todo problema ligado com água, ligado com banho. E lembre-se, eu não estou falando aqui do sangue que te purifica do pecado. O sangue não faz a função da água. E a água não faz a função do sangue. Então o que é isso? Levítico 8, então na consagração do sumo sacerdote, tem algumas coisas que seria interessante nós lermos aqui. Deixa eu abrir aqui, embora já está aqui na tela, né? Mas deixa eu abrir na minha Bíblia aqui, porque eu tomei nota de algumas coisas, para não esquecer nenhum detalhe. Então, repare, eu vou ler do versículo, eu vou pedir para a gente ler do 1 até o 9. Do 1 ao 9. Está escrito aí. Disse mais o Senhor a Moisés: seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão a túnica, cingiu-o com cinto, e pôs sobre ele e sobre peles, e também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com cinto de obra enfiada, de estola sacerdotal, e os ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça e na mitra na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para os consagrar. Acabou? Acabou, né?
Os irmãos notaram uma coisa aqui? Qual foi a primeira coisa? Nós estamos falando aqui, irmão, de consagração, de realidade de sacerdócio. Veja só, se os irmãos repararem com cuidado o texto de Levítico, quando um pecador era ferido com lepra pelo Senhor, porque ele pecou contra o Senhor, a primeira coisa que era usada na restauração do pecador, que estava de forma indevida diante de Deus, era o sangue, não era a água. Porque com pecado é sangue que trata. Agora, o sacerdote, ele já estava numa condição, no mínimo, razoável. Ele era um homem de Deus. Ele não estava vivendo em pecado e ferido com lepra. Mas apesar de ser parte, presta atenção aqui, irmãos, eu queria que isso pudesse impressionar os irmãos. Apesar dele ser alguém do povo de Deus, você aqui faz parte do povo de Deus? Amém. Apesar dele ser alguém já do povo de Deus, que não tinha uma característica de pecaminosidade na vida. A lepra fala do pecado exposto, manifesto. Fala daquela pessoa que está vivendo em pecado, visível entre os irmãos. Isso é lepra. Então, para ele ser restaurado, a primeira coisa que é feita é a aspersão do sangue. Depois a água. Mas no sacerdote é o inverso. O sacerdócio não começa com o sangue. Qual é a primeira coisa que Deus mandou fazer com Arão para separá-lo e consagrá-lo? Lavá-lo com água. Por que no sacerdócio a água vem primeiro? Os irmãos estão conseguindo entender, irmão, a distinção das coisas? Você entra pelo sangue, porque o sangue trata o seu pecado. Mas para você oficiar, para você ter poder para servir a Deus, para você ser liberto do mundo, da carne, do seu próprio ego, não é o sangue. Não adianta você ficar clamando pelo sangue. O sangue é para tratar pecado quando você peca. Mas tem coisa, irmão, que embora não seja pecado, é uma fraqueza natural na sua vida. É uma fraqueza natural na minha. É comportamento humano, meramente humano, que não te deixa ter poder do Espírito Santo. Os irmãos estão conseguindo entender a diferença, irmãos? Então você, embora seja alguém do povo de Deus, você é até salvo, como Arão já era do povo de Deus. Mas ele não podia, apesar de ser parte do povo de Deus, o santo privilégio de servir o Senhor em poder, precisava de lavagem de água, irmãos. O que dava poder? Eu não sei se eu estou conseguindo impressionar os irmãos com isso. Todos nós aqui já fomos lavados pelo sangue, purificados pelo sangue do Senhor. Estou falando de lavagem do sangue, é vício, tá? Porque na Bíblia não tem lavagem de sangue, é purificação pelo sangue. Todos já fomos purificados pelo sangue, certo? Eu acredito que nenhum de nós está vivendo em pecado grosseiro como um leproso. Mas apesar de você ser um salvo anos a fio, por que nós somos tão fracos, irmãos? Para ter vida de oração, para poder pregar o evangelho e salvar as pessoas, sacerdotizar, você está entendendo? Porque nos falta água. Falta-nos ser banhados com água. E o que é banhado com água, irmão? A gente tem que bater nessa tecla aqui, porque se os irmãos não lembrar de quase nada, mas só guardar isso, irmão. Que tem uma diferença entre o sangue e a água. E Hebreus fala que para você permanecer no Santo dos Santos, você entra pelo sangue, mas você permanece pela lavagem da água pura. O sacerdote não podia se achegar no santuário. Sabe o que acontece, irmãos? Tem outra coisa aqui, um outro fenômeno. Se ele tentasse se envolver com as coisas santas de Deus, tendo sido aspergido com o sangue purificado, mas não tendo feito a lavagem contínua na bacia de bronze de água, ele morria enquanto estava servindo. Sabe o que isso significa, irmãos? Aqui tem um fenômeno espiritual que alguns não entendem. Você começa a se envolver com as coisas de Deus com muita alegria, mas de forma não renovada, não habilitado pela comunhão viva com o Espírito Santo na palavra. Sabe o que vai acontecer? Isso vai se tornar um fardo para você. Vai se tornar canseiro espiritual. E você, por fim, vai morrer espiritualmente. Cadê aquele primeiro amor? Aquele fogo que você tinha por Deus? Aquele interesse em ler a Bíblia? Aquela força que você tinha para dobrar o joelho e orar 2 horas quando você se converteu? Por que não tem mais, irmão? Você até pode pedir perdão pelo sangue, o sangue sempre vai te purificar. Mas não é o sangue que vai te dar poder espiritual.
E servir o Senhor sem poder espiritual que vem da lavagem da água te leva à morte espiritual, irmãos. E aquilo que deveria ser bem se torna em mal. Nadab e Abiú fizeram algo no sacerdócio. Já era, depois de Levítico 8 vem Levítico 10. Levítico 8 mostra a consagração deles. Levítico 9 mostra o fogo do altar caindo e autenticando aquilo que o Senhor ordenou, queimando sobre o altar. Mas Levítico 10 mostra o quê? Nadab e Abiú, no dia da consagração, nesse mesmo dia aqui, o que eles foram fazer? Foram oferecer um fogo no seu incensário que não provinha do altar. Um fogo que o Senhor não havia ordenado. Um fogo de outra fonte. Um poder de outra fonte. Alguma coisa na força da carne. Alguma coisa sem comunhão com Deus. Alguma coisa sem realidade de Deus. E o que aconteceu? Morreram fulminados na presença do Senhor. A água é indispensável. Se você olhar a figura do tabernáculo, era muito interessante. A primeira mobília que eles tinham diante do átrio exterior era o altar. Porque tudo começa com a cruz e com o sangue. Sem sangue não tem nem começo. Bendito seja o Senhor. Porque tudo começa com a obra dele por nós. Mas antes deles chegarem no santuário, no santo lugar para servir, tinha uma outra mobília. Entre o altar e o santuário. Qual era? Oi? A bacia de bronze com água. O sangue te dá acesso, mas é a água que te dá novidade e poder para permanecer. Senão você vai ficar velho. Você vai ficar fraco. Você vai perder o vigor. Eu vou perder o vigor. Irmão, não tem bom nisso. Isso pega todos nós. O Andrew Murray dizia que todos os problemas da igreja são problemas de raiz. Os crentes nem leem a Bíblia e nem oram. Então eles não têm a lavagem da água. Aí peca, pede perdão, o sangue purifica, ele até entra, mas não tem força para permanecer. Aí faz de novo. Aí fica aquele ciclo. Peca, se arrepende, peca, se arrepende, peca, se arrepende. E não muda. Não tem transformação de caráter. Porque você sabe, a primeira coisa que Moisés tinha que fazer para consagrar Arão, capacitá-lo a servir, era lavá-lo. Era água. Aí olha que interessante. Depois da água, qual é a segunda grande coisa que ocorre? A gente leu no texto. Oi? Entendi, pode falar alto. Vestido. Ele é lavado e vestido. Mas é claro, se ele é lavado, ele tem que ser despido da velha veste, lavado e revestido de uma nova. Irmão, a figura é linda. A figura é maravilhosa, porque é isso que ocorre na nossa experiência. A gente vai ver um texto em Efésios que mostra isso. À medida que você se achega à palavra de Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo da palavra, sabe o que está acontecendo? Você está se despindo da velha veste. E à medida que você se lava, uma nova veste é formada em você. Veste de glória e beleza. O que é veste na Escritura? Oi? A veste não fala da nossa conduta, do caráter. Porque Apocalipse 19 diz que o linho finíssimo são os atos de justiça, o comportamento dos santos. Então você está falando para você despir a veste velha. Sabe o que é despir a veste velha? Efésios 4 vai explicar isso para nós, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis, no trato, no comportamento, na conduta, vos despojeis do velho homem e vos revistais do quê? Do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade, procedente da verdade. Aleluia. Então o trato é a veste, a sua conduta. Assim, vocês estão olhando para mim, vocês têm o Daniel aqui vivo, mas o que vocês veem em mim aqui, de primeiro imediato, a vista de vocês toca, é a veste. A veste é a expressão da sua vida. Então a veste representa os atos pelo qual você conhece uma pessoa. Por isso que Apocalipse diz que o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Só tem uma coisa, irmão, capaz de mudar caráter, de mudar comportamento. Sabe o que é? A lavagem de água pura da palavra. À medida que você lê a Bíblia
e o Espírito Santo fala com você na Bíblia, isso começa a mudar a sua conduta, infunde poder espiritual dentro de você. Isso não é maravilhoso, irmãos? Então, à medida que você faz isso, você vai ganhando lavagem, vai se despindo do velho, se revestindo do novo. Lavar a veste significa submeter a sua conduta à luz da palavra de Deus. Irmão, isso você pode não achar, mas isso tem um poder. Se a gente fizesse isso, se nós mantivéssemos a comunhão com o Senhor a respeito de tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso jeito de cultuar, no nosso jeito de se comportar, de falar, de fazer negócio, de trabalhar, tudo fosse submetido à palavra de Deus, a palavra ia despir do velho em você, em cada uma dessas áreas, e ela revestir o novo caráter em você. A palavra de Deus faz isso, irmãos. Por isso que a primeira coisa que Moisés tem que fazer é lavar Arão. E essa lavagem coloca nele uma nova veste. E agora olha que coisa linda, como é que uma coisa é sequência da outra. À medida em que ele é lavado, algo novo é revestido nele. Fala de um novo caráter sendo formado nele. Porque a veste é o caráter, são os atos. Ele lava e um novo caráter surge. Aí o que acontece? O próximo grande feito que é feito com Arão, para que ele possa servir o Senhor com poder, ele é ungido com óleo. O que é a unção, irmãos? O que é o óleo da unção? O que é isso? O que é o óleo da unção? O óleo é uma figura do poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Irmão, não confunda as coisas. Você é habitado pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes tem muitos de nós aqui que nem sabem o que é revestimento do Espírito Santo. Tem irmão que nem crê, que pensa que isso é coisa de pentecostal. Mas eu quero mostrar um versículo para os irmãos em Atos, capítulo 5. Está dando para acompanhar, irmãos? Está sendo entendido isso? Então você está vendo, na verdade, eu estou falando aqui de coisas que eu enxergo como deficiência na minha vida. Irmão, eu não quero ser um crente que creu em Jesus, entrando e saindo, e é aquele Danielzão lá que creu. E passa o tempo, eu só sou um crente. Sou alguém salvo, o sangue me purificou. Mas eu não faço diferença nenhuma onde eu estou. A minha própria vida não tem transformação nenhuma. Não impacta ninguém. Não gera conversão em ninguém. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa. Tem cristão que nem sabe o que é lavagem da água. Por isso não tem veste nova. E por isso não tem poder do Espírito Santo. Então, embora ele tenha posição para ser sacerdote, ele não sacerdotiza. Ele não sabe o que é isso. Aí eu vou perguntar para você, vai reinar com o Senhor como? Mas quando eu falo de poder do Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou falando de dons miraculosos e dons do Espírito Santo. Aleluia. Que nós temos que buscar. E que é nosso. O Senhor deseja dar, irmãos. Mas muitas vezes nós não recebemos. Porque sequer nós somos lavados. O máximo que muitas vezes muitos de nós conhecem é só o poder do sangue de purificação. Não temos formação de caráter novo por obediência à palavra. Quando nós obedecemos a palavra lava a sua conduta. Você tem um comportamento que confronta com algo que Deus ordenou. Então você se submete a Deus. Você fala, Senhor, eu não consigo vencer esse vício. Eu não consigo vencer a fofoca, eu não consigo vencer essa mágoa, eu não consigo vencer essa procrastinação minha, que sempre joga as suas coisas para depois. Eu não consigo, Senhor, testemunhar do Senhor, eu tenho vergonha. Então, de veste velha nós estamos cheios. É ou não é? O problema é revestida nova. Agora, só tem uma coisa, irmão, capaz de mudar caráter, não é terapia, não é autoajuda, não é fazer igual Confúcio. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Isso não vai mudar nada, irmão. Se está bravo, para. Respira. Grande coisa. É só um dique represando esse dragão que está dentro de você. Mas não muda. Você sabe o que te muda? Quando o Espírito Santo vivifica a palavra. Aleluia. E numa experiência, numa circunstância, ele aplica ela a você. Está dando para entender, irmãos? Então, naquele ponto específico que a palavra se torna rema na sua vida, naquele ponto você é mudado.
Naquele ponto, sai uma parte da veste velha e é colocada nova. E por consequência, você está obedecendo a palavra, não está? Por obedecer a palavra transforma o seu caráter. E por transformar o seu caráter, Deus começa a te dar revestimento de autoridade do Espírito Santo. Porque, sabe, esse aspecto do Espírito Santo que eu estou falando aqui, que muitos irmãos chamam de enchimento pleno, não é habitação do Espírito Santo, é enchimento pleno do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus só dá aos obedientes. Esse aspecto do Espírito Santo não é dado para crente frouxo, para crente descomprometido. Eu no passado, não sei vocês, mas eu falava assim, que esse negócio de meus irmãos falando batismo do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, eu já tenho Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de mim. Está mesmo. Está trancado dentro de você. Sem fazer nada, sem mexer na sua vida, sem mudar nada, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não somos obedientes. E a nossa desobediência faz com que a nossa vida fique sempre a mesma, sem transformação nenhuma. Porque Atos capítulo 5, acho que versículo 21, deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Vamos lá. Atos 5. Deixa eu ver se é Atos 5. Isso. Atos 5, versículo, na verdade, 32. Preste atenção nessa fala de Pedro. 5,32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Aos que lhe obedecem. Ô, irmão, então tem um aspecto do Espírito Santo que você nunca vai conhecer, que eu nunca vou conhecer se eu for desobediente. Para você receber o Espírito Santo como sua vida no seu interior, você só tem que crer. Mas para você ter poder de testemunhar, com ele dando testemunho com você, tem que obedecer, irmão. Como é que tem um cântico antigo que eu acho que alguns irmãos conhecem? Diz assim, ele canta mais ou menos assim: quando todo o teu ser no Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, se o teu coração me entregar. Então, por que a gente não experimenta as maravilhas de amor do Senhor? É porque o Senhor não nos ama? Não, porque Ele condicionou a obediência, irmãos. A tipologia bíblica nos ajuda a entender isso muito bem, na figura do Antigo Testamento. Do que era feito a bacia de bronze que continha água? Os irmãos lembram? Oi? Dos espelhos de bronze das mulheres de Israel. O espelho não era com prata e vidro que nem hoje. Era bronze, o melhor que eles tinham era bronze. Então era aquele espelho que via por enigma, meio embaçado, mas dava para ver alguma coisa. Aí o que fazia? Para se tornar uma lavagem clara, para mostrar realmente a sujeira a fim de se limpar, eles pegavam aqueles espelhos de bronze, diz que Bezalel e Aioabe pegaram os espelhos de bronze e bateram aqueles espelhos, até formar uma bacia, em bronze fino, trabalhado, e encheram de água. Irmãos, lembra que Tiago capítulo 1 diz que o homem que... Eu estou citando de cabeça, mas por causa do tempo, o meu tempo está quase acabando já, não dá tempo da gente ler tudo, mas eu confio que os irmãos têm memória para lembrar. Tiago capítulo 1 diz assim, que o homem que contempla a palavra, mas não a pratica, é semelhante ao quê? É semelhante a um homem que vai diante de um espelho e contempla o seu próprio rosto, mas depois se esquece da sua imagem. Note que Tiago está comparando a palavra de Deus a um espelho. É o espelho de bronze, é a Bíblia. É o espelho aqui. Você quer ver com a sua real condição? Se examine à luz da Bíblia. Se examine à luz do que Cristo ordena. Por isso que a W. Tozer disse assim,
Lendo a Bíblia, eu tenho que admitir que encontrei muitos defeitos. Todos em mim mesmo. O que está aqui no espelho? Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. A Bíblia manda nós sermos misericordiosos com quem nos faz mal. Quem consegue ser assim? Então, quando você vê um mandamento desse, por espelho você vê a sua feiura. Você não é condizente com isso. Só que preste atenção, graças a Deus ela não é só um espelho, ela tem água também. Porque a bacia de bronze tinha o que dentro dela? Água. Então a Bíblia em si é como um espelho, a bacia de bronze. Mas o Espírito Santo está dentro dela como água, irmãos. E se eu e você vamos a ela em comunhão, porque o segredo é isso aqui, é ir a ela em comunhão com o Senhor. Não é só ler de forma intelectual. Ler de forma intelectual, Leandro Carnal lê. Lê para criticar Deus. Lê para achar todos os defeitos em Deus. Mas se você vai à Bíblia tendo comunhão com o Senhor, pedindo que Ele fale. Vou dizer uma coisa para os irmãos, fazia uns meses eu estava sentindo meio seco espiritualmente, sabe? Seco, correria, irmão. Trabalho, serviço, atendo um irmão, atendo de outro, viaja para cá, viaja para lá, e editor, e papapá. Falei, Senhor, eu estou cansado. Aí o Senhor falou para mim, filho, cadê o seu tempo comigo? Sabe o que eu comecei a fazer? Duas coisas que comigo têm funcionado. Acordo de manhã, perto das 6, 5h30, 6 horas, abro a Bíblia, e eu não vou já orar, fazer coisa, meu Deus, lembra das minhas contas, dos problemas, não. Leia os versículos e deixa Deus falar com você naquele texto, talvez 4, 5 versículos. E começa a conversar com Deus acerca daquilo, irmão. Fala e começa a ouvir Deus. Aí uma outra coisa que me ajuda também tem sido assim, os cânticos espirituais, não é essas coisas que tem por aí, né? Que inclusive o irmão Deus costuma falar que uma das grandes perdas da igreja foi jogarem fora os hinários, porque os hinários são as experiências dos santos com o Espírito Santo. Você sabe qual que é a diferença de hino para cântico? O hino é quando você louva a grandeza de Deus. Você põe uma letra que diz assim, te exaltamos, isso é hino. Você está olhando para o Senhor. Você não está em cena. É só o Senhor. Agora o cântico é quando uma verdade de Deus se mistura com a experiência de alguém. Por exemplo, quem conhece Amazing Grace, Graça Maravilhosa, de John Newton. Graça maravilhosa. Aquilo ali não é só um hino. Aquilo é um canto. Por quê? Porque ele está se mesclando com Deus. Ele está fazendo da verdade da salvação a sua experiência. E nesse aspecto, Apocalipse 14 diz que ninguém pode aprender o cântico dos 144 mil. Por quê? Porque é um tipo de experiência que só eles tiveram. O canto é quando você mistura a verdade com a experiência. E nesse sentido, irmãos, Tozer dizia que a maior herança que Deus deu aos cristãos é o Espírito Santo. A segunda maior herança é a Bíblia. E a terceira são os cânticos. Porque talvez você está passando por uma situação, por uma experiência, e a experiência daquele irmão, naquele cântico, vai ser a libertação para você. Mas nós conhecemos poucos cânticos. Então nós perdemos. E eu lembro um dia, vou contar para os irmãos, eu acordei em casa, e diante da minha janela, eu moro numa casa lá que tem um muro aí, tem um chorão, um salgueiro plantado fora do meu muro, só que ele cresceu tanto que as folhas dele caem assim de forma chorosa, por cima do muro. E eu gosto. Me faz lembrar uma coisa assim mais bela, como se fosse uma coisa assim que lembrasse as árvores do Éden. Eu não sei, é um negócio que eu tenho, sabe? Eu olhei para aquele chorão e estava amanhecendo ainda, o sol estava raiando. E aquele silêncio na rua, e eu olhando para aquilo ali. Aí me veio, porque foi o Senhor que me lembrou, tenho certeza. Veio uma estrofe de um cântico do Friedrich Weber, falando do paraíso. Ele fala assim, o paraíso. O mundo está envelhecendo. Quem não se sentiria feliz na terra onde o amor nunca murcha? E aquilo fez desejar a volta do Senhor, irmãos, logo de manhã. Porque aquela beleza daquele salgueiro, o sol, a tranquilidade, ia murchar, ia passar com o tempo. Mas existe um lugar onde essas coisas não acabam, irmãos. O paraíso. Quem não se sentiria feliz na terra onde o amor nunca murcha? Mudou meu dia.
Então, quando nós temos... Eu estou falando da minha experiência, irmão, não estou falando que eu sou melhor, não. Estou falando assim, as minhas dificuldades e como, pela graça de Deus, um pouquinho, o Senhor me ajudou em alguma coisinha. Se nós fizermos isso, vai ser diferente, irmãos. Porque a água vai capacitar você a se revestir de uma nova conduta. Pelo poder do Espírito Santo, pela água que está nessa bacia. A bacia de bronze com a água viva. Está dando para entender? Deu para entender isso, irmãos? Então, à medida que nós somos lavados, nós ganhamos força para permanecer diante do Senhor. Amém. Aleluia. Sem essa lavagem da água pura, você pode até entrar pelo sangue, mas você não permanece. E eu digo até mais, você morre espiritualmente. Porque o sangue não evita a morte espiritual se você pecar no princípio do sacerdócio. E aí, qual é a próxima consequência? Vamos ler também João capítulo 15. Vou mais uns minutinhos aqui só. Irmão, essa questão de conduta santa, para o Espírito Santo nos usar e transformar a nossa vida e nos canalizar como bênção de forma poderosa para os outros, ela é sempre condicional. Ela não vem só pelo crer. Pelo crer você é salvo. Pelo sangue você é purificado. Mas formação de caráter de Cristo tem a ver com a lavagem da palavra. E revestimento de poder do Espírito Santo tem a ver com obediência. Por isso que é lavado, despido, vestido e ungido. Aí você tem sacerdócio. Senão não tem sacerdócio, irmãos. Você é alguém do povo de Deus. Mas sacerdócio... Quando o sacerdócio se forma, qual é a coisa mais linda que eu vejo em Arão? Você sabe qual que é a beleza disso? Depois que ele é ungido, tudo, a Bíblia diz que é colocada aquela coroa sacerdotal com um filete de ouro escrito o quê? Santidade a Yahvé. Ô irmãos, esse é o maior privilégio que um homem pode gozar dessa terra. Que as pessoas olhem para ele e vejam nele a marca da santidade. Santo para Yahvé. Irmãos, aquilo ali vestiu Arão. Se você ler Números capítulo 20, tem uma coisa linda que acontece ali. Quando Arão fica velho, ele está para morrer. Se você ler a estrutura do texto hebraico de Números capítulo 20, é dito que Moisés sobe o monte com Arão, o Monte Or, e ele vai despindo Arão das vestes. Ele começa a despir, porque Arão vai passar e ele vai entregar, né, a continuidade para Eleazar. A Bíblia diz assim, que quando terminando Moisés de tirar a última peça sacerdotal, expirou Arão, morreu. Sabe o que isso significa, irmão? Para quem realmente serve a Deus e sabe o que é genuinamente servir a Deus, servi-lo é viver. E não poder servi-lo é morrer. A ideia é que as vestes mantinham Arão vivo. Os irmãos estão entendendo essa linguagem espiritual? Se você realmente tem servido o Senhor, você sabe que quanto mais você o serve, você não se cansa. Mais vivo você se torna. Aqueles serafins que ficam lá, santo, 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 santo. Eles não fazem outra coisa. Eu pergunto, você acha que se fosse oferecido uma outra função para eles fariam? Irmão, não tem privilégio maior? Eles estão diante da face daquele que emana toda vida e energia. A palavra serafim vem do hebraico seraf, significa queimar, arder. À medida que eles gritam, santo, algo acende neles. Eles queimam. E a Bíblia diz que eles gritam um ao outro. Porque é muito interessante. Quando você toca em algo do Senhor, você não descansa, enquanto você não faz isso conhecido. E eles gritam, santo! E o outro olha e grita, santo! E aumenta mais ainda. E à medida que eles vão aumentando, eles vão sendo embrasados de fogo, de santidade. E eles queimam, 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 queimam. Aleluia. E não param. E não tem descanso de dia e de noite. Glória a Deus. Aleluia. Não tem descanso, irmãos.
Como é que você me explica, por exemplo, a experiência daquele irmão chamado Leonardo Ravenhill? Hoje eu estava lá com o Emerson tendo comunhão, a gente falando que dá saudade, irmãos. As nossas reuniões a gente não aguenta 40 minutos. Só para ter uma reunião de oração, ninguém sabe que é orar mais de 1 hora. O irmão Leonardo Ravenhill, ele tinha um irmão que servia com ele, mas principalmente na área do louvor, que acompanhava ele nas ministrações, o Keith Green. E a história dele conta que em uma determinada ocasião o Keith Green tocava muito bem piano. E ele chegou na casa do irmão Leonardo e eles começaram a louvar o Senhor com aquele cântico. Santo, Santo, Santo. Irmãos, sabe quantas horas durou esse canto junto com esses dois irmãos? Diz que o Leonardo tocou, o Keith Green tocou e o Leonardo começou a chorar. Ele acabou de tocar, o Leonardo falou, vamos de novo, irmão Keith. Ele tocou de novo. E o Leonardo caiu de joelho, chorando, e falou, toque de novo. Sabe quantas horas durou, irmão? 5 horas. Só que canseira. É porque você não sabe ainda o que é ser visitado pelo poder do Espírito Santo. Porque eu não sei, então cansa, sabe? A gente malemar sabe o poder do sangue às vezes. Quanto mais o que é ter a palavra cravada no seu coração, revestindo você de nova conduta e te ungindo de forma sobrenatural. Irmãos, o sobrenatural de Deus está acessível para qualquer um que tem coração. Mas é para quem tem coração. Existem certas coisas do Senhor, irmão, que são doces demais. E Ele nunca vai dar para o crente carnal, preguiçoso e procrastinador na obediência. Então a vida desse crente vai ser sempre aquela coisa rasa. Ele nunca vai saber o que é isso. Ele não vai saber o que é, por exemplo, quando Jonathan Edwards apeava do seu cavalo no bosque e ele ia adorar o Senhor, e às vezes vinha uma expressão de um versículo e jogava ele por terra. Ele ficava 12 horas sem conseguir se levantar do chão. Mas quando se levantava, irmãos, às vezes o rosto dele brilhava como de um anjo. As pessoas sentiam um poder tão grande inundando a pessoa dele que ele só falava e as pessoas caíam prostradas com o senso de pecado. Agora você acha que essas coisas é só para Jonathan Edwards, irmãos? É só para o Andrew Murray? É só para o Watchman? É só para o Spurgeon? É só para o Leonardo Ravenhill? Ou é para mim e para você? Para nós. Quantos foram constituídos sacerdotes? Quem aqui foi constituído sacerdote? Levanta a mão. Se você não levanta, então eu tenho medo até que você não foi salvo. Você foi salvo? Então você foi constituído sacerdote. Mas isso tem acontecido, essa realidade sacerdotal? Por que não, irmãos? E eu estou falando aqui, me colocando junto, tá? Eu não estou falando com alguém que está acima dos irmãos, não. São coisas que Deus tem martelado comigo. Mas você não acha que o Senhor pode te levar além? Ele quer. E você acha que Ele quer ou não, como o Sérgio falou? Ele quer ou não? Em quem tem surgido o querer, irmãos? Existem, sabe, tem certas coisas do Senhor que Ele não vai abrir para quem não vive essa condição. É o preço da amizade com Deus. Vou ler mais 2 versículos para a gente encerrar. Então vamos aqui em João capítulo 15. Deixa eu ver o versículo aqui. 13. Deixa eu só ver aqui onde está o versículo.
Versículo 7. 7. Se permanecerdes, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Isso é promessa de Deus ou não? E quando nós pedimos, nós temos poder com Deus para receber o que pedimos? Então isso, irmão, é um raio-x, é um gabarito de quanto que a palavra dele tem lavado e transformado as nossas vestes espirituais, nossa conduta. João tem uma expressão favorita, diferente de Paulo. A expressão favorita de Paulo é em Cristo. A expressão favorita de João é em Ele, ou permanecer. Porque João sabe que tudo que é meu em Cristo por direito, que Paulo já tinha revelado, só pode ser verdade se eu obedecer. No capítulo 14 também, versículo 20 vamos ler o 21. O que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. Olha que promessa do Senhor. Se nós o amarmos e nós obedecermos o seu mandamento, ele vai nos amar, mas não com amor salvífico, esse amor ele já tem. Aqui ele está falando de um amor de intimidade. Sabe o que ele vai fazer por essa pessoa que ele não faz por todo crente? Ele vai se manifestar a essa pessoa. Por quê, irmão? Porque o sacerdote vive essa realidade. Ele é um amigo de Deus. O último texto que eu queria ler com os irmãos, falando sobre essa realidade do sacerdócio, que era o que Deus tensionava em relação aos sacerdócios do Antigo Testamento, que infelizmente fracassaram nisso. Aqueles ritos pedagógicos não foram entendidos de forma espiritual como deveriam, e eles só guardaram o exterior sem a realidade interna. Mas em Malaquias, quando está encerrando o Antigo Testamento, olha que declaração linda que Deus faz aqui. Malaquias. Capítulo 2. Versículo 5. Aqui Deus está falando com relação à tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Lembra que Malaquias é o último livro do Antigo Testamento? É uma palavra última de Deus em relação à frieza espiritual que havia tocado o povo de Israel, o povo judeu. Aqueles que voltaram para guardar a vinda do Messias estavam agora com o coração frio em relação a essa promessa. Os veteranos cansados. E eles estavam vivendo um sacerdócio sem frescor espiritual. Essa é a condição do fundo de Malaquias. Pano de fundo. E aí Deus fala o que para esse povo? Antes lhes dei eu, para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Isso foi o pacto de Deus com Levi lá no Sinai. Foi nesse estado que a tribo foi encontrada, porque quando o bezerro de ouro foi adorado, e Moisés falou, quem é do Senhor veio até mim, quem foram os primeiros a responder com temor? Os levitas. Eles ganharam o sacerdócio por isso. Mas continua. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Veja, ele tem uma vida com Deus, e por consequência ele aparta muitos da iniquidade. Continua. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento,
E da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Irmão, que alto privilégio. Por isso Spurgeon falou para o filho dele: filho, eu ficaria muito triste se Deus te chamou para ser um evangelista e você se reduzisse ao cargo de um presidente da República. Que tristeza seria para o meu coração. Que você trocasse o eterno pelo temporário, o celestial pelo terreno. Ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Andou comigo em paz. Irmão, você sabe o que é ser feliz? É ter paz com Deus. Não ter mancha, nódoa entre você e Ele. É ter amizade do Todo-Poderoso. Isso é felicidade. Eu falei para os irmãos lá em Formosa no mês passado, eu tenho voltado a escutar uns cânticos antigos que eu ouvia na Assembleia de Deus. Tem um cântico do trio Alexandre, eu não sei quem vai conhecer, uns cânticos antigos, acho que o Emerson deve conhecer. Eles cantam assim: felicidade é ter Cristo ao meu lado, e por Ele já sou salvo, ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos de meu Jesus, desde que morreu ali na cruz. E assim, muito feliz sou eu. Aí eles cantam no coro: felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz, até o dia que Ele voltar. Irmão, que privilégio, andar na luz com Deus, até o dia que Ele voltar. Você foi perdoado no passado, você vive em comunhão perfeita com Ele agora e aguarda Ele voltar. Isso é felicidade. Andou comigo, amizade. O comigo é amizade. O povo hebreu, quando fala de andar com alguém, está falando de chamar para andar junto, como amigo. Andou comigo em paz, e da iniquidade apartou a muitos. Mas você acha que isso é para uma vida, irmãos, que não tem realidade? Não, é o sacerdote. Então nós temos uma função sacerdotal a fazer agora. Nós invocamos o sacrifício do nosso grande sumo sacerdote sobre a nossa vida e sobre a vida dos homens ímpios, para que eles sejam reconciliados e para que nós possamos crescer na graça do nosso próprio Senhor. Aleluia. Amém. E intercedemos pelos homens. E temos poder de Deus. E temos habilitação sobrenatural do Espírito Santo. Você ouve, Deus ouve. Você ora e Deus ouve as suas orações. Deus te dá dons. Deus te dá visões. Deus visita você. Deus acorda você de madrugada para falar com você sobre coisas que Ele ainda vai fazer. Alguns de nós têm essa experiência. O Senhor te chamar de madrugada e falar: filha, vem cá. Vai acontecer isso, isso, isso. Eu estou para fazer isso, isso, isso. Ô irmão, essa é a vida para a qual o Senhor nos chama. É uma vida de sacerdócio. Mas isso só é possível começando com lavados. O quê? Lavado, se Vestido despido e ungido. Lavado, despido, vestido e ungido. Isso é para quem pelo menos já tem a experiência do sangue. Lavado, despido, vestido e ungido. Amém? Tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Não só para entrar no Santo dos Santos, mas para permanecer lá. Aleluia. Bendito seja o Senhor, irmãos. A gente continua numa outra oportunidade, eu vou parar por aqui. Amanhã a gente lê uns textos de Efésios que tinha ainda para ler hoje. Amém. Glória a Deus.